Esse homem determinado impõe suas condições, recusando categoricamente viajar para outro mundo. A menos que suas exigências sejam atendidas. Alguns minutos antes, nosso herói, surpreendentemente ágil para um paciente de hospital, confronta uma mulher etérea e atônita. O ser luminoso revela que ele foi escolhido para a reencarnação após uma longa e cansativa vida, que terminou aos 37 anos. Ele reflete sobre a oferta de reencarnação desse Deus. Uma oportunidade que nunca esperava. Aparentemente, esse Deus envia os escolhidos para diversos mundos fantásticos, concedendo-lhes poderes para as suas novas vidas. Ela pergunta quais habilidades de trapaça ele deseja. Poderes avassaladores, talvez, ou um talento para atrair companheiros. Mas ele a surpreende, recusando educadamente poderes épicos e em vez disso sonhando com uma vida simples e autossuficiente. A empolgação dele cresce enquanto ela, ligeiramente desconcertada, percebe que seus pedidos aparentemente simples são bastante abrangentes. Habilidades, conhecimentos e até terras. Com seus desejos atendidos, ele caminha confiante em direção à luz radiante, iniciando sua segunda vida. E foi assim que sua nova vida começou. Transformado em um garoto, ele agora fugia desesperadamente de um javali monstruoso. Nada de começo lento, como havia imaginado. O animal, quase do tamanho de um carro pequeno, o fitava com pura e crua fúria. Ele disparou em corrida, jurando que essa segunda vida não terminaria como brinquedo de porco antes mesmo de chegar à aldeia. De repente, uma ideia iluminou sua mente. Lembrou-se da habilidade de ocultação. Mas como ativar um cheat code no meio da perseguição? Num ato de puro desespero, implorou mentalmente. Para que a habilidade se manifestasse, fizesse algo. O javali, num ímpeto, parou de repente, escorregando na terra, seus olhinhos miúdos cheios de perplexidade. Completamente confuso, o bicho farejou o ar, e pontos de interrogação pareciam flutuar acima de sua cabeça, enquanto sua presa desaparecia. Ele sorriu ao perceber que a habilidade o tornara parte da paisagem. Era sua chance de escapar. Ofegante, admirou seu corpo diminuto, do tamanho de uma criança em idade escolar, e agradeceu pela resistência surpreendente. Curioso sobre seu novo setup, tentou invocar um quadro de status, e um menu surgiu diante dele, como num videogame. Seu perfil revela sua nova identidade. Yuri Sarai, 7 anos. Um corpo cuidadosamente provido pela deusa, descontados alguns detalhes. Yuri passa os olhos por sua impressionante lista de habilidades, notando seu alto nível de ocultação e suas diversas afinidades mágicas. Ele reflete sobre a generosidade da deusa, ao perceber que suas aptidões abrangem agricultura, artesanato e até viagem rápida. Enquanto pondera os potenciais usos da habilidade de ocultação, uma deusa atravessa ou observa das sombras. Equipado com um facão. Yuri parte determinado a explorar seu novo mundo e garantir sua sobrevivência. Ele faz uma pausa ao ouvir o ronco do seu estômago. Em seguida, coleta plantas e frutas silvestres comestíveis. Satisfeito com o sabor e com o conhecimento recém-adquirido. Ao contemplar seus próximos passos, prioriza a segurança alimentar e a construção de um abrigo. De repente, Yuri avista algo ao longe e se aproxima com cautela. Ele chega a uma vila dilapidada, aparentemente deserta e em ruínas. Mesmo diante do abandono em que se encontra a vila, Yuri recorda a promessa da deusa de lhe garantir terras e recursos. Determinado, ele inspeciona cada canto do lugar, sem se deixar abater pelo aspecto decadente das construções. Priorizando o essencial, volta sua atenção à comida e ao abrigo. Felizmente, suas roupas atuais ainda são adequadas por enquanto. Ao avistar uma casa relativamente intacta, corre em sua direção, na esperança de encontrar um abrigo viável. Uma rápida inspeção no interior revela que o imóvel está em bom estado, precisando apenas de reparos menores para se tornar habitável. Yuri já vislumbra o refúgio ideal, uma moradia central segura, com um poço e campos cultivados ao redor. Com o abrigo praticamente assegurado, seus pensamentos se voltam para o estômago roncando. A comida é o próximo objetivo. Sua busca dá resultados quando encontra melancias silvestres e trigo selvagem,
uma descoberta bem-vinda. Yuri sorri, percebendo que essas plantas nativas significam que poderá começar a cultivar a terra assim que fizer a limpeza necessária. Uma onda repentina de cautela o percorre. Essas plantas selvagens são realmente seguras ou uma armadilha irresistível? Lembrando de seu conjunto de habilidades, Yuri invoca seu quadro de status e pretende usar a avaliação para verificar a segurança das plantas. Sua perícia confirma que tanto as melancias quanto o trigo são comestíveis e podem ser cultivados, para seu alívio. Yuri nota que o trigo colhido não é suficiente para uma agricultura em larga escala, e se pergunta há quanto tempo a vila está desertando. Ele recorda uma técnica simples de armadilhar aves, julgando-a uma opção viável para capturar pequenos animais. Monta então uma armadilha improvisada e observa escondido enquanto aves desavisadas se aproximam da isca. Espiando pela cobertura, ele de repente se lembra de suas habilidades mágicas e percebe que poderia ter usado um método muito mais fácil. Quando considera usar magia, um barulho repentino o assusta, fazendo-o pensar se há alguém por perto. Uma forma massiva e sombria cai com estrondo nas proximidades, deixando Yuri em alerta máximo. É o javali monstruoso, de volta com sede de vingança e ainda mais aterrorizante do que antes. Yuri fica incrédulo ao perceber que a besta implacável o rastreou até a aldeia. O javali investe com fúria, forçando Yuri a buscar refúgio enquanto tenta reativar sua habilidade de ocultação. Ele se esconde atrás de caixas, vendo a imensa criatura se aproximar, e questiona seu próximo passo. Outra fuga desesperada? A fera destrói tudo em seu caminho, convertendo a aldeia em zona de demolição. Ao assistir seu possível lar ruir, Yuri se pergunta se seu poder reduzido conseguirá deter esse monstro furioso. Ele cogita abandonar o vilarejo, duvidando ser capaz de derrotar um adversário tão formidável. Mas a ideia de fugir para a selva desconhecida e perigosa deste novo mundo parece ainda mais sombria. Reunindo sua determinação, Yuri firma os pés no chão. O javali claramente o considera um intruso, e o embate é inevitável. Para ele, o animal deixa de ser apenas uma ameaça e se torna um rival, ambos lutando por esse pedaço de terra. Yuri relembra seu sonho de longa data de levar uma vida autossuficiente na natureza, compreendendo que a verdadeira liberdade exige enfrentar desafios de frente. Impulsionado por uma determinação feroz de sobreviver e prosperar naquele mundo novo, ele se recusa a ser barrado por aquele obstáculo monstruoso. Com um grito desafiante, Yuri desencadeia sua magia de fogo de nível 1, lançando uma torrente de chamas contra o javali, que avançava. No centro da vila, uma explosão colossal de fogo irrompe, ocultando momentaneamente o campo de batalha. Yuri sorri satisfeito, certo de que seu feitiço fora muito mais devastador do que se poderia imaginar. A realidade, porém, desaba sobre ele quando percebe que seu grande ataque não passou de ilusão, e que ainda está escondido, longe de alcançar a vida dos sonhos. Ele reavalia suas habilidades e nota que sua capacidade de se camuflar é surpreendentemente eficaz, ao contrário de sua magia ofensiva. Yuri fecha o punho, decidido a confiar nos poderes concedidos pela deusa e a cumprir seus objetivos. Ele canaliza seu poder interior, sentindo uma onda de calor, enquanto se prepara para liberar sua magia de fogo com convicção, mas em vez de uma torrente flamejante, um mísero sopro de fumaça escapa de sua mão estendida, para seu total espanto. Yuri encara incrédulo enquanto seu feitiço supremo se reduz a uma chama mínima, insignificante, e logo se apaga. O javali monstruoso permanece totalmente impassível, fazendo Yuri perceber que seu ataque mais poderoso foi risivelmente fraco. Desesperado, ele investe em magia do vento, gerando apenas uma brisa fraca. E depois em magia da madeira, que, num tom cômico, faz brotar uma pequeníssima plantinha sobre a cabeça da fera. Vendo sua magia completamente inútil, Yuri apela para um expediente clássico, sai em disparada para salvar a própria pele do javali enfurecido. Num último esforço, convoca sua magia de terra de nível 3, na esperança de erguer um colossal muro de pedra que detenha a fera. Mas o javali, impassível, destrói a barreira como se fosse simples lama. Num golpe de sorte, a besta acaba presa,
de modo quase cômico, na fenda que ela mesma criou, oferecendo a Yuri uma rara abertura. Percebendo que as magias fracassaram, Yuri saca o facão com um olhar decidido, consciente de que só o aço frio poderá surtir efeito. Sua mente rememora o golpe vital de um predador, recordando como atingir o ponto vulnerável de uma criatura para um abate rápido. Com o javali momentaneamente imobilizado e resfolegante, ele localiza o ponto fraco crucial e sabe que aquela é sua única chance. Embora o medo o dominasse, o ardente desejo de viver e prosperar naquele mundo fortaleceu sua determinação e sua empunhadura na lâmina. Decidido, ele se volta para enfrentar o colosso aprisionado, tomado por uma onda de coragem desesperada e com um brilho nos olhos. Para o completo espanto de Yuri, o poderoso javali desabala, derrotado muito mais facilmente do que ele jamais poderia imaginar. Ele contempla o animal colossal e vencido, refletindo sobre a tarefa monumental de lidar com seus restos. Lembra-se de um guia de preparo de caça de um romance, mas logo o descarta ao perceber a falta de um rio adequado para o processo. De repente, uma voz desencarnada pergunta se ele está em apuros, fazendo Yuri, surpreso, exigir de onde vem o som. A voz responde de forma provocativa, indicando o alto, onde dois pássaros circulam no céu, deixando Yuri ainda mais confuso. A dupla alada se apresenta alegremente, revelando que é capaz de entender humanos, embora seja a primeira vez que encontram um. Yuri fica boquiaberto ao se dar conta de que está conversando com pássaros, ficando momentaneamente sem palavras. Num rápido olhar à sua lista de habilidades, ele descobre que seu poder linguagem completa é a origem dessa comunicação bizarra, porém útil. Os pássaros explicam que o javali não era nada comunicativo, o que faz Yuri se perguntar se seu próximo adversário estaria mais receptivo a um papo antes da briga. Eles se oferecem para guiá-lo até um grande rio ali perto. Proposta que Yuri aceita com gratidão, vendo nela uma solução para seu problema com o javali. Yuri questiona o altruísmo das aves, até que elas revelam tratar-se de um agradecimento pelo trigo que ele tinha dado sem saber. Yuri solta um suspiro de alívio, feliz por não ter que caçar seus novos amigos de penas, e despedece acenando. A proximidade do rio traz um pequeno alívio enquanto Yuri encara a tarefa colossal de mover o javali, algo além de sua força atual. Então, ele tem um estalo. Lembra de sua habilidade de armazenamento. Uma capacidade quase de jogo, perfeita para transportar cargas pesadas. Com um simples toque e um comando mental, o enorme javali desaparece em seu depósito dimensional, para espanto de Yuri. Ele descobre que esse depósito é uma dimensão atemporal, ou seja, seu troféu não vai estragar e ainda há muito espaço sobrando. Exultante por essa habilidade absurdamente poderosa, Yuri bate os punhos no ar, sentindo-se como se tivesse ativado o código de trapaça definitivo. Ansioso para processar sua caça, Yuri segue até o rio, lembrando-se de ativar sua habilidade de ocultação para manter-se protegido. Na margem, ele inicia o trabalho sujo de limpar o javali, usando magia da água para facilitar a tarefa. Exausto pelo esforço mágico, Yuri descansa à beira d'água e aproveita para checar seu status. Descobre que já gastou metade de seu poder mágico, um lembrete sóbrio de que até habilidades convenientes têm limites. Sua percepção daquele mundo se abala. Até inimigos fracos podem ser formidáveis, e sua magia, longe de ser comum. Ainda na margem, Yuri consegue fatiar parte do javali, sem ter plena noção do quão poderosas são suas habilidades. Num estalar de dedos, ele conjura um forno improvisado de pedra com magia da terra, e acende o fogo com um simples feitiço. A carne chia sobre as chamas, enquanto ele se lembra das regras básicas de acampamento para proteger o solo. Os olhos de Yuri se arregalam e a saliva lhe escorre, ao recordar as refeições fartas que sentia falta. Com o estômago roncando, ele decide que aquele magnífico assado será sua primeira refeição comemorativa naquele novo mundo. Ele aproxima o espetão maciço e suculento, pronto para saborear os frutos de sua vitória arriscada. A primeira mordida o leva ao êxtase. O sabor incrível ecoando pela floresta e até surpreendendo a fauna local. Lágrimas de pura alegria escorrem pelo rosto de Yuri. Aquela refeição simples e deliciosa faz com que ele se sinta verdadeiramente vibrante e vivo pela primeira vez.
Com a fome saciada, Yuri volta sua atenção para garantir um lugar seguro para dormir antes que a escuridão desça. Sempre estrategista, ele decide fortificar seu local de descanso contra ameaças noturnas, esboçando sua defesa. O projeto de uma base segura ganha forma no chão, com resistência e proteção total no topo da lista de prioridades. Vasculhar madeira seria lento e frágil, enquanto empilhar pedras se mostra uma tarefa monumental e extremamente demorada. Relembrando o incidente com o javali, Yuri conclui que a magia da terra é sua melhor aposta para erguer muralhas rapidamente, se ao menos ele conseguisse torná-las mais resistentes. Assim começa seu intenso treinamento em magia da terra, com Yuri em versão chibi, lutando contra os elementos. A prática rende resultados, revelando uma clara evolução de montes irregulares até um vaso de barro bastante respeitável. Yuri sorri orgulhoso ao segurar sua mais nova criação, um vaso liso e bem formado, prova de seu controle em rápida melhora. Ao bater levemente no vaso, fica pasmo com sua dureza, semelhante à pedra, muito superior à de cerâmica comum sem necessidade de queima. Maravilhado, ele batiza a criação surpreendentemente resistente de pedra mágica, fruto de sua habilidade refinada. Canalizando seu lado artesão, Yuri prepara meticulosamente a terra, consciente de que uma boa base é essencial para uma magia poderosa. Com um floreio de magia da terra, ele ergue uma muralha colossal e perfeitamente lisa, demonstração máxima de seu controle aprimorado. Ele contempla a barreira formidável, 5 metros de largura, 3 de altura, e espessa o suficiente para dissuadir a maioria das ameaças, e sente seu plano se solidificar. Mais 3 dessas magníficas paredes transformarão o barraco em ruínas em um verdadeiro reduto. Vitória, o barraco agora está cercado por 4 poderosas paredes de terra. Sua própria fortaleza impenetrável. Yuri sente um leve desconforto com a austeridade quase prisional de seu novo lar ultra seguro. Com a noite caindo e sua magia esgotada, ele decide encerrar o trabalho do dia, planejando apenas guardar uma parede para utilizá-la como saída. Um súbito e crucial lapso lhe ocorre: ele não garantiu nenhum suprimento de água potável. Ele se recrimina por negligenciar uma necessidade tão básica em meio a seus grandiosos projetos de construção. Mas então, se recorda de uma solução possível. Yuri se aproxima de um velho poço que encontrara mais cedo, uma fonte de água muito mais conveniente do que o rio distante. Ele se inclina sobre o poço escuro e deixa cair uma pequena pedra para avaliar sua profundidade e a presença de água. Ele percebe o sistema de polias quebrado do poço, mas um respingo característico confirma suas esperanças: água. Relutante em gastar mais magia, Yuri se resigna a usar magia aquática, imaginando o líquido subindo. Sucesso, uma orbe cintilante de água flutua diante dele. E ele vibra por ter funcionado de fato. Sua habilidade de avaliação atesta a pureza da água, embora Yuri ainda cogite fervê-la antes de beber. Exausto após o primeiro dia de trabalho, ele decide que deve descansar cedo. Sem uma cama adequada, improvisa um colchão com um monte de folhas recolhidas. Ao contemplar sua nova fortaleza, Yuri passa mentalmente em revista as melhorias que fará no futuro. Um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Então, um sorriso genuíno se alarga em seu rosto. Ele está cheio de planos e realmente empolgado com o amanhecer. Amanhã recebe Yuri com as costas rígidas e os músculos doloridos. Afinal, folhas fazem um colchão péssimo contra o chão frio e duro. Yuri, com determinação renovada, decide que o projeto de hoje será transformar aquela pele de javali em um futon decente para uma vida mais confortável. Ele confere sua lista de habilidades, imaginando se um amador como ele conseguiria processar couro. Até que avista sua habilidade única de guia de vida no campon. Um sorriso se espalha pelo rosto. Essa habilidade, fiel ao nome, parece ser exatamente a ferramenta de que ele precisa. Ele navega pela interface da habilidade, procurando o método de curtimento de pele de javali, na esperança de obter respostas rápidas. O guia o instrui a primeiro remover os restos de carne da pele, e depois lavar bem toda a sujeira, tarefa que ele inicia com entusiasmo. Em seguida, ele raspa meticulosamente toda a gordura com a faca, o tamanho da pele o fazendo ofegar de esforço.
As instruções revelam então que a solução de curtimento exige alúmen e sal, além de um período de imersão de 1 a 2 semanas. Para total desânimo de Yuri. Derrotado pelo longo processo de curtimento, ele abandona temporariamente a ideia de confeccionar a cama e decide limpar e reformar a casa. Ele avalia o layout da cabana. Um único pavimento em formato de L com 3 ambientes. LDK, chão de terra, e nenhuma ferramenta útil à vista. Ao espiar o interior, Yuri identifica a cozinha e a área de refeições, deixando o cômodo dos fundos reservado para servir de quarto e sala de estar. Com sua magia recarregada, Yuri entende que chegou a hora de arregaçar as mangas. Enquanto pondera como os moradores locais cuidam do lugar onde dormem, ele usa sua magia da terra para transformar o interior da cabana, erguendo um piso elevado, que é um enorme avanço em relação ao simples chão de terra. Em seguida, incorpora com destreza um sunken hearth, lareira rebaixada típica, ao novo piso de terra, trazendo um toque familiar e acolhedor ao seu refúgio rústico. Sua magia da terra se mostra novamente preciosa quando ele cria pratos e talheres num piscar de olhos, ação que Yuri executa com uma ignorância feliz sobre o verdadeiro alcance de seu poder. Sem encontrar nenhuma vassoura por perto, Yuri convoca uma rajada de vento mágico para dar à velha cabana uma limpeza profunda, ainda que um tanto agressiva. Satisfeito com o resultado, ele se afasta para admirar o local renovado, agora surpreendentemente elegante e muito mais aconchegante. À medida que a luz do dia desaparece, Yuri encerra suas atividades, já planejando seu próximo projeto. Fabricar velas com a gordura de javali que sobrou. De repente, dá-se conta de que esqueceu de providenciar itens essenciais, como um banheiro de verdade e um merecido banho. Na manhã seguinte, ele acorda no chão duro e implacável, o canto dos pássaros, contrastando com sua coluna dolorida. Lágrimas escorrem pelo rosto quando, ao navegar distraidamente pelo quadro de status, descobre sua habilidade de armazenamento. Enfurecido, percebe que toda a comida, a água e até a pele de javali estavam guardadas ali o tempo todo. Em um flashback, lembra da carta da deusa. Ela mencionava o nome do mundo, Fiora. Recomendava esconder habilidades únicas e trazia informações sobre magia viva. Ele encara a lista de magias vivas, pasmo ao perceber que purificação poderia ter poupado tantos desconfortos, como o uso de folhas para limpar o Forbs. Com um suspiro de arrependimento, recorda seu velho hábito de pular tutoriais em jogos, só para ser surpreendido por recursos óbvios depois, exatamente como agora. Enquanto cozinha a carne de javali, Yuri, sempre pragmático mas um pouco irritado, admite que andou complicando tudo desnecessariamente. Decidido a melhorar suas refeições sem graça, Yuri resolve vasculhar a vila arruinada em busca de sal ou temperos que tenham sobrado. Remexendo os escombros de uma casa desabada, ele encontra um mapa, surpreendentemente bem preservado, embora antigo. Ao estudá-lo, Yuri nota sua simplicidade e valoriza qualquer tipo de orientação, pois é melhor do que vagar sem rumo. Uma marca peculiar no mapa chama sua atenção e desperta sua curiosidade sobre possíveis recursos ou perigos à espreita. Com o mapa em mãos, ele adentra a floresta, convencido de que deve haver um bom motivo para terem construído ali uma vila. Enquanto avança entre as árvores, pensa que tesouros seriam bem-vindos, mas que não está obcecado por riqueza. Determinando-se a ver com os próprios olhos o que há no ponto marcado, Yuri segue adiante, até ser detido por um espesso muro de capim alto e árvores cerradas, sem um caminho visível. Ele hesita, ponderando a vegetação fechada e eventuais perigos desconhecidos, quase cogitando voltar atrás. Então, um estalo ilumina suas ideias. Yuri se repreende por ter esquecido sua magia. Num primeiro momento, pensa em fogo, mas, sensatamente, reconsidera o risco de um incêndio florestal, com um sorriso confiante. Prepara-se para liberar sua magia de vento, batizando a técnica de cortador de vento. Um poderoso golpe de vento abre facilmente um caminho pela densa vegetação. No espaço desobstruído, Yuri usa a avaliação e descobre uma planta comestível chamada Yapan, um tipo de inhame silvestre. Ele colhe o Yapa com alegria, imaginando como esses inhames selvagens darão um toque de vida à sua dieta monótona.
Yuri saliva só de pensar em uma refeição rica e amilácea de inhames, perspectiva muito mais atraente do que qualquer tesouro. As raízes profundas e frágeis do Iapa transformam a colheita em um processo delicado de uma década, facilmente quebradas por mãos desajeitadas. Mas por que se dar ao trabalho manual, quando Yuri possui magia da terra? Perfeita para uma colheita rápida e descomplicada? Seu poder não desenterra apenas um inhame, mas uma raiz absurdamente moldada em forma humana, deixando-o completamente perplexo. Ele examina o exemplar peculiar, nota seu formato estranho. Mas conclui que não passa de um legume sugestivo, nada de monstro. Decidindo avaliar melhor essa descoberta mais tarde. Yuri se enrijece de repente, alertado por seu senso de perigo. Uma premonição arrepiante o invade enquanto ele observa a floresta. Agora com aspecto sinistro, o instinto puro grita para Yuri: Movase, fuja imediatamente do lugar. Ele se atira de lado justamente quando uma força invisível rasga o solo exatamente onde ele estivera. Lá do chão, Yuri encara incrédulo os dois sulcos profundos e paralelos cravados na terra. Ele espreita entre as árvores, imaginando se foi um monstro ou algum morador local que lançou o ataque invisível, com o coração disparado. De repente, uma colossal louva-a-Deus, facilmente 2 vezes mais alta que Yuri, materializa-se à sua frente, seus olhos alienígenas fixos no garoto. Yuri, compreensivelmente apavorado com a mantis gigante e invisível, tenta uma saudação amistosa e desesperada, na esperança de iniciar uma conversa. Ele desvia por pouco, percebendo que esse inseto monstruoso não aceita negociações. Yuri encara a profunda ranhura aberta no solo, sabendo que um acerto direto significaria derrota instantânea. Enquanto a mantis desaparece novamente. Seu sentido de perigo se acende outra vez, um aviso oportuno de que o predador invisível está prestes a atacar. Agora, entendendo esse instinto, Yuri concentra toda a atenção para localizar a ameaça camuflada. Ele percebe que, embora a mantis seja invisível, sua habilidade ainda consegue detectar sua presença, ao contrário de sua própria ocultação. Com o plano em mente, Yuri invoca vários glóbulos de água, uma tática engenhosa tomando forma. Rodeado por projéteis aquáticos, Yuri se prepara para lançar sua contraofensiva contra o inimigo invisível. Ele desfere uma torrente, lembrando-se de que a magia da água pode conjurar líquido do nada. Uma dádiva divina. A enxurrada envolve a mantis, cuja forma antes invisível agora se delineia claramente, o que o leva a oferecer um pedido de desculpas fingido. Yuri reflete que as foices do inseto seriam excelentes ferramentas. Preferiria capturar a criatura a desperdiçar um material tão valioso. Para seu absoluto repúdio. Grotescos parasitas em forma de vermes irrompem do corpo da mantis, identificados como os alienígenas Ariganamushin. Rapidamente, eles se livram de seu hospedeiro, deixando Yuri profundamente perturbado e os restos do inseto inutilizáveis. Sentindo-se meio enjoado, Yuri continua, mapa em mãos, notando que a paisagem se torna estranhamente repetitiva. Finalmente surge a boca de uma caverna escura, coincidindo com a marca peculiar em seu mapa recuperado. Antecipando a escuridão. Ele cria engenhosamente uma tocha. Usa magia da terra para firmar o bastão e pele de javali remanescente como combustível. Iluminada a passagem, Yuri adentra o local. Observando sinais de escavações humanas, mas sem vislumbrar tesouros imediatos. Suas sandálias rudimentares se mostram inadequadas para o chão áspero da caverna, enquanto ele avança, pensando em um calçado melhor. Yuri reflete sobre sua falta de recursos, percebendo que vender materiais é o meio usual de ganhar dinheiro, ou trocar bens neste mundo. Seus olhos se arregalam de esperança. Um verdadeiro tesouro mudaria o rumo de sua sobrevivência. Mais adiante na caverna, uma colossal formação de cristais reluzentes ergue-se diante dele, banhada por uma luz etérea. Yuri, tocha em mãos, ergue o olhar maravilhado, reconhecendo nessa magnífica descoberta, brilhante o verdadeiro tesouro. Alegre. Imagina um bife perfeitamente temperado, ao perceber que aquele cristal não passa de um imenso depósito de salgema, o que faz sua vida tranquila parecer estar nos trilhos. Ainda assim, uma rápida lembrança mental da mantis gigante e do javali feroz
o faz perceber que sua vida tranquila está longe de ser pacífica. De repente, ele se dá conta. Deixou de lado a atividade por excelência de uma vida tranquila, a agricultura. Com nova determinação e uma enxada em mãos, ele declara que o primeiro passo crucial na agricultura é, naturalmente, o preparo do solo. Ele reconhece que, embora os antigos moradores provavelmente tenham arado estas terras, agora elas estão compactadas e resistentes, pois sua enxada mal arranha a superfície. Por que lutar quando se tem magia? Yuri comanda a magia da terra sem esforço, eliminando as ervas daninhas teimosas e agilizando o trabalho e iniciá-lo. Com as plantas indesejadas removidas, Yuri explica que, a seguir, o solo precisa ser revolvido para aerá-lo, prometendo inúmeros benefícios às futuras colheitas. Ele lança um olhar à enxada, ferramenta quase abandonada graças ao seu poder mágico, mas decide dedicar ao menos um pouco de esforço manual. Em pouco tempo, sulcos limpos e perfeitamente alinhados se estendem pela terra. Prova de seu preparo surpreendentemente eficiente. Em seguida, Yuri pensa no fertilizante, percebendo que o estrume animal seria ideal. Mas está indisponível no momento. Justamente então, um som repentino chama sua atenção. Duas aves brancas e alegres descem do céu, parecendo saudá-lo enquanto se aproximam do campo ressemarado. Ao pousarem, uma ideia brilhante, ainda que um tanto desesperada, sobre suas contribuições naturais surge na mente de Yuri. Desajeitadamente, ele tenta solicitar fertilizante aos visitantes de Penas, que ficam completamente perplexos, até que ele se lembra da educação e se apresenta. Yuri tenta explicar às aves o conceito humano de nomes individuais, algo que elas claramente não compartilham. Nada o intimida, e ele diz alegremente para que o chamem de Yuri. As aves piavam em resposta, aparentemente compreendendo o pedido. Ele reflete sobre a simples alegria de ter alguém para conversar. Mesmo que sejam apenas pássaros, já que ainda não encontrou outro humano neste mundo. Yuri observa as aves partirem, percebendo que sua contribuição não foi exatamente o adubo que ele esperava, mas ainda assim, acha divertido. Ele considera fazer composto com ervas daninhas e farelo de arroz, mas então, lembra de uma opção mais rápida que tem à mão. Yuri revela um pote de cinzas ricas em nutrientes, resultado da queima de plantas, e explica seus benefícios aos curiosos espectadores emplumados. Em seguida, espalha as cinzas sobre os sulcos, atribuindo esse conhecimento agrícola prático a um antigo ditado sábio. Com os preparativos quase concluídos, Yuri avalia suas opções: trigo, mudas de batata e vários tubérculos coletados na floresta. Ele desenterra, mais uma vez, a raiz de iapa de aparência triste e formato humano, decidindo plantá-la em vez de tentar comer aquele vegetal perturbador. Por fim, Yuri ergue o olhar para o céu, refletindo sobre a estação, que parece um verão precoce, e lembrando a promessa do deus de um clima conhecido. Decidindo começar pelo trigo, ele inicia a semeadura, mas seus companheiros alados logo demonstram grande interesse. Os dois pássaros bicam alegremente as sementes recém-lançadas, confundindo o plantio de Yuri com outra refeição generosa. Yuri intervém rapidamente, explicando aos pássaros perplexos que aquelas sementes são para cultivo de alimento futuro, não para consumo imediato. Apesar da interferência dos pássaros, Yuri planta diligentemente uma variedade de culturas, afugentando seus amigos emplumados das preciosas sementes. Com um gesto firme, Yuri usa a magia da madeira, fazendo brotar instantaneamente tenros brotos verdes da terra ressemarada. Em seguida, ele invoca uma chuva suave com magia da água, dando às suas plantas em crescimento uma bebida tão necessária. Em sua primeira investida na agricultura, Yuri emprega magistralmente magia da luz para simular o sol, e magia das trevas para criar sombras, garantindo condições perfeitas de crescimento. 2 meses se passam num piscar de olhos, marcados apenas pela silenciosa passagem do tempo sobre a paisagem montanhosa e acidentada. A propriedade de Yuri floresceu, agora exibindo fileiras bem alinhadas de plantas viçosas e uma moradia mais resistente e confortável. Ele se recosta, satisfeito, finalmente desfrutando da vida tranquila e lenta com que sempre sonhara. Graças às suas muralhas defensivas reforçadas, Yuri pode agora relaxar sem temer intrusos monstruosos, nem sentir-se confinado. Ele até batizou suas visitantes aladas de Sakura e Omoshi.
embora os ocasionais encontros de bando delas possam ser um tanto barulhentos. Yuri observa Sakura, Omote e seu bando partirem em sua longa migração para o sul, em busca de climas mais quentes antes da chegada do inverno. Ele contempla o horizonte e, apesar de sua solitária vida de sonhos, é tomado por uma inesperada pontada de solidão. De repente, suas amigas de penas reaparecem em meio a uma agitação, piando com urgência ao se aproximarem. Yuri se assusta ao perceber que os pássaros estão tentando informá-lo freneticamente sobre uma criança em apuros. Sem hesitar, eles indicam o caminho, instando Yuri a segui-los rapidamente pela densa floresta. Empunhando sua lâmina, Yuri os segue, perguntando-se como uma criança pôde se aventurar tão profundamente na mata. Um pensamento sombrio lhe passa pela cabeça ao considerar que a criança possa ter sido abandonada. Os pássaros o guiam ainda mais para dentro, apontando para um ponto específico na vegetação cerrada. Yuri chama, na esperança de encontrar a criança, mas a clareira parece vazia a princípio. Ele se pergunta se ela teria se movido, mas Sakura e Omote insistem, guiando seu olhar a um ponto escondido. Ao se aproximar, Yuri encontra uma garotinha inconsciente, de feições delicadas, possivelmente uma fada, deitada entre a grama alta. Ele fica maravilhado com a pequena criatura luminosa, reconhecendo que se tratava da humana em miniatura que procuravam, e sente uma urgência em ajudá-la. Sem notar ferimentos, lembra-se da poção de mana, presenteada pelos deuses, na esperança de revivê-la. Cuidadosamente, tenta administrar a poção. Mas as feições frágeis tornam a tarefa difícil. Yuri começa a suar, atrapalhado pelo desafio de ajudar alguém tão diminuto e inconsciente. O desastre acontece quando ele se atrapalha e acaba derramando a poção inteira sobre a garotinha. De repente ela se ergue, tossindo, tendo absorvido todo o líquido derramado, para o imenso alívio de Yuri. A garota, agora desperta, descarrega sua fúria sobre o atônito Yuri. Claramente, nada satisfeita com o banho de poção. Em seguida ela informa regiamente a ele que deveria sentir-se grato pela oportunidade de auxiliá-la, deixando Yuri a se perguntar se ela seria um espírito. O pequeno ser declara-se orgulhosamente uma espírito do vinho, distinta das fadas e mais próxima de pura energia. Yuri pergunta, sem rodeios, se ela é como um fantasma, o que provoca um resfolegar ofendido imediato da parte da entidade. Yuri, sempre o anfitrião cortês, indaga o nome do espírito, apenas para receber uma resposta altiva de que ela não o possui. Ela explica que espíritos se reconhecem pelo mana único de cada um e considera as convenções de nomes humanos desnecessárias. Magnanimamente, o espírito permite que Yuri a chame como quiser, ao que ela poderá dignar-se a responder, para surpresa dele. Um brilho astuto surge em seus olhos quando ela questiona se Yuri ousa desprezá-la, uma poderosa entidade, simplesmente porque esteve momentaneamente indisposta. Com um ar de confiança inabalável, o espírito anuncia sua decisão de agraciar Yuri com sua presença por tempo indeterminado. Em seguida, o pequeno e autoconfiante ser atravessa o ar em alta velocidade rumo à modesta morada de Yuri. Ao chegar, ela examina a área com imponência, enquanto Yuri a segue, já aceitando sua nova e um tanto mandona hóspede. Seu porte régio desmorona por um instante ao contemplar o estado tão rústico da vila, que mais parece ruína. Yuri explica alegremente que é o único habitante humano, e só tem seus amigos de penas como companhia. O espírito o encara com uma curiosidade recém-descoberta, pressentindo as provações ocultas sob sua expressão serena, enquanto os pássaros os observam. Horrorizada com as ruínas, ela pergunta se Yuri, único morador mirim, ao menos tem vinho. Seu rosto se contorce em pânico ao assimilar a realidade sombria de um lar sem uma gota sequer. Com um grito, envolta numa aura fantasmagórica, lamenta que, sem vinho sua verdadeira fonte de poder morrerá de fome, deixando Yuri boquiaberto. Ele se recorda de que a poção de maná funcionou, apesar da aparência pouco apetitosa, enquanto o espírito geme pelos efeitos colaterais. Ela explica que, embora outras coisas a sustentem, são as bebidas feitas pelo homem que realmente alimentam seu poder espiritual. Em desespero, lamenta dramaticamente a total ausência de algo saboroso nesse lugar desolado. Lançando-lhe um olhar furioso,
Ameaça partir deste ermo culinário, forçando Yuri a tomar uma decisão imediata. Yuri, sempre o pragmático, decide cuidar dela temporariamente, agora enfrentando o desafio de suas necessidades alimentares específicas e do seu estoque de poções cada vez menor. Com determinação renovada, ele anuncia seu plano de preparar poções, enquanto o espírito resmunga por perto, cercado por ervas colhidas. Chega até a conjurar frascos com magia da terra, achando que poções são um bom começo, já que produzir vinho está além dele, e de qualquer forma, não pode bebê-lo. Yuri reflete que elaborar poções geralmente requer habilidades especializadas e se pergunta se o deus já havia previsto essa necessidade. Então lembrase de seu tablet Guia de Vida Rural. Uma bênção para pesquisar como fazer poções. O tablet revela uma lista extensa de poções capazes de serem fabricadas, para sua surpresa, tudo graças à sua perícia de mestre artesão. Ele percebe que, além das poções básicas de recuperação, pode criar elixires de aprimoramento e de efeitos especiais, alguns com materiais já disponíveis. Com um brilho determinado nos olhos, Yuri começa a trabalhar, e logo surgem fileiras de frascos de poções. Ao observar sua produção considerável, pensa que talvez tenha exagerado, mas ao menos, o espírito ficará satisfeito por um tempo. Para sua agradável surpresa, essa produção em massa desbloqueou uma nova habilidade de alquimia. Yuri, satisfeito com esse desenvolvimento inesperado, percebe que seu potencial de crescimento vai muito além de seus dons iniciais. O espírito, agora na forma de uma jovem mulher, aproxima-se. Espantada com a quantidade de poções e perguntando se Yuri realmente as fez. Ele, alegre, oferece uma amostra, tendo até confeccionado um pequeno copo. Enquanto ela encara a mistura com desconfiança. O espírito sorve a poção. Sua expressão denuncia que não é saborosa, mas Yuri comenta que é uma receita básica. Ela admite que é melhor do que as anteriores. E em seguida, anuncia que vai dar uma volta, deixando Yuri contente. Ele reflete que, embora o espírito seja exigente, pelo menos ela aceitou a poção, mesmo sem beber muito. Flutuando sobre a propriedade, o espírito se pergunta se as poções de Yuri são diferentes. Pois sente algo único nele desde que se conheceram. Decide que, mesmo sem vinho, ficar com esse humano incomum pode não ser tão ruim assim. 2 semanas se passam desde a chegada do espírito do vinho, e o verão se instala de vez na terra de Yuri. O sol escaldante evidencia os perigos de cultivar sob intenso calor, uma verdade universal mesmo neste novo mundo. Yuri, no entanto, usa magia das trevas para criar sombra, magia da água para se hidratar e magia do vento para se refrescar enquanto cuida de suas plantações. O espírito observa, atônito, o uso descontraído de um poder tão imenso para tarefas simples de agricultura. Algo que ela nunca vira antes. Desinteressado nos detalhes de seus poderes, o espírito anuncia que vai dar um cochilo, deixando Yuri livre, para seguir com suas tarefas. Yuri percebe que a vida com o espírito é mais parecida com a de ter um vizinho. Ela fica na dela, e isso o agrada. Em seguida, pensa em suas roupas, percebendo que precisa de trajes de verão, e deve se preparar para o inverno, já que seu único conjunto não será suficiente. Decidindo buscar materiais, Yuri adentra a floresta, observando a diversidade de plantas na esperança de encontrar algo útil. Logo ele avista um bom exemplar de mal, planta cujas fibras são ideais para roupas resistentes. Sua sorte continua quando descobre pés de algodão, outro ótimo material para suas necessidades têxteis, e planeja cultivá-los. De repente, Yuri se vê cercado por um denso enxame de mosquitos. Um incômodo familiar mesmo ali. Um deles zumbiou ominosamente perto. E Yuri, antes focado em ameaças maiores, percebe que havia subestimado esse perigo comum. A narrativa destaca o mosquito como uma das criaturas mais mortíferas da Terra, uma ameaça silenciosa que espalha doenças. A mente de Yuri dispara, relacionando-o a outras pragas terrestres, como ácaros e pulgas, um lembrete arrepiante dos perigos invisíveis. Dominado pelo terror, Yuri abandona a busca por roupas. E passa a precisar urgentemente de um repelente de insetos. Ele procura freneticamente opções naturais, recordando plantas terráqueas como hortelã e dokudame, e na esperança de encontrar equivalentes locais. Consegue. Descobre as flores pirata,
um crisântemo nativo perfeito, para afugentar pragas, e seu tablet confirma seu uso tradicional. De repente, ele percebe que as flores colhidas não durarão, e que o inverno chegará antes que consiga um suprimento sustentável. Desesperado por uma solução imediata, consulta o tablet novamente, e uma ideia brilhante, ainda que fumegante, lhe ocorre. Em pouco tempo, nuvens de fumaça erguem-se da casa de Yuri. Sinal claro de sua nova estratégia anti-mosquito em ação. Dentro de casa, Yuri acende o defumador, explicando que a fumaça inseticida, um repelente tradicional, manteria as pragas afastadas. De repente, a pequena entidade espiritual salta para fora da casa, claramente angustiada com a súbita nuvem de fumaça. Já em forma humana, ela confronta furiosamente o atônito Yuri, acusando-o de tentar fumegá-la como um simples inseto. Bufando, ela flutua até a janela e lamenta que a tentativa dele de expulsá-la tenha falhado, enquanto Yuri, envergonhado, faz uma leve reverência e pede desculpas. A entidade esclarece que insetos comuns não a incomodam, mas que criaturas desagradáveis drenam a mana. E surpreende-se por Yuri não ter pensado em repelente antes. Yuri, sempre ávido por aprender, pede alegremente que ela compartilhe seus conhecimentos sempre que desejar. A entidade fica momentaneamente atônita com o pedido sincero. Um toque de surpresa em seu rosto. Mais tarde, sob a luz do luar, ela resmunga sobre a audácia dele, mas, secretamente, considera ensiná-lo.